Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de análise e tratamento de não conformidade. Nesse vídeo a gente vai ver o preenchimento da primeira etapa aqui, que a gente tem nomeada como dados gerais. Lembrando, não sei se eu abordei isso na aula inicial, introdutória, que nessa ferramenta a gente vai tratar das não conformidades, mas não só delas, a gente também vai abordar aqui observações e oportunidades de melhoria. Peguei um caso para exemplificar, uma não conformidade, e a gente vai fazer o nosso estudo em cima dela. Coloquei aqui, como relato que foi constatado que alguns funcionários não possuem acesso às pastas do SGI e, por exemplo, aí, como evidência objetiva, na amostragem que foi usada no caso, aqui no caso é uma não conformidade de auditoria, a evidência foi que os funcionários José e João não tinham acesso aí a essas pastas do SGI. O que a gente vai colocar como dados gerais aqui? São todas as informações, ou o máximo de informações que a gente tiver, para ajudar a contextualizar aquele relato, no caso aqui, a não conformidade. Isso vai ajudar a gente a, por exemplo, fazer filtragens, fazer pesquisas e até gerar algumas estatísticas importantes para a gente fazer estudos aqui de como que está o nosso processo de gestão em relação às não conformidades, aos relatos, às observações e às melhorias. Alguns campos aqui básicos, você pode ter na tua ferramenta outros, inclusive, mas alguns campos básicos envolvem a data, a data de abertura desse relato, dessa não conformidade, quem abriu, quem registrou, o setor ou processo em que esse cenário, esse relato se encontra, a origem, nesse caso, é uma auditoria interna, mas poderia ser, eu coloquei alguns exemplos aqui, poderia ser, além da auditoria interna, a auditoria externa, ela poderia ter como origem uma manifestação de cliente, por exemplo, um cliente que faça uma reclamação, né? Então, tá, vou relatar a reclamação feita pelo cliente aqui, uma manifestação do cliente ou de alguma outra parte interessada. Pode ser um processo interno, alguma coisa que tenha sido detectada internamente dentro da rotina de um processo. Falei, opa, isso aqui está não conforme. Isso é uma não conformidade, a gente vai precisar tratar. Eu não preciso esperar uma auditoria interna para ver um problema. Posso identificar esses problemas no dia a dia e registrar esses problemas como não conformidades. E análises críticas também. Numa análise crítica, a gente pode levantar uma oportunidade de melhoria e essa oportunidade vai entrar na fila aqui, vai entrar dentro desse processo. Como eu falei inicialmente, aqui a gente não trata só, a gente não aborda só não conformidades, mas também observações e oportunidades de melhoria. Qual é a diferença entre observação e oportunidade de melhoria? Bom, vou falar sobre isso na próxima aqui, no tipo. Na coluna tipo, a gente vai lançar aqui, se essa é uma não conformidade maior ou menor, se é uma observação ou uma oportunidade de melhoria. A diferença entre não conformidade maior e menor, ou não conformidade tipo A e tipo B, ou não conformidade sistêmica e pontual, enfim, a nomenclatura pode variar caso a caso. Aqui eu estou dando como nome não conformidade maior e não conformidade menor. É que a não conformidade maior, ela normalmente é uma não conformidade sistêmica, ou seja, é uma coisa que um fato que a gente consegue detectar, perceber que viola por inteiro um item da norma por completo. Então, por exemplo, a empresa ela tem existe um item da norma que fala que a empresa precisa disponibilizar o acesso, garantir que os documentos estejam disponíveis onde e quando forem necessários. E aí o auditor, o avaliador, ou internamente você percebe, nota que esse item não está implementado. Nenhum documento, ninguém dentro da empresa tem acesso a nenhum documento que foi construído ali para aquele sistema de gestão. Essa é uma não conformidade grave, porque a gente não está falando que algumas pessoas não têm esse acesso e outras sim. Aqui a gente está falando que ninguém tem acesso. Então é um item que a gente meio que riscou ele do nosso sistema de gestão. Essa é uma não conformidade maior. Isso é grave, porque eu estou violando, descumprindo um item normativo por inteiro. Uma outra forma de eu entender uma não conformidade maior se eu, dentro de uma amostragem, por exemplo, 10 pessoas, pegando esse mesmo relato aqui, eu auditei 10 pessoas diferentes e constatei que mais de 40% dessas pessoas, ou seja, 4, 5 pessoas, não tinham acesso
a pastas do sistema de gestão, a documentos do sistema de gestão. Essa também é uma não conformidade grave. Por quê? Eu violei por completo, eu descumpri por completo o item da norma? Não. Mas dentro da amostragem que eu fiz, uma grande parte das pessoas não tinham acesso àquela documentação. Então, apesar de existir uma metodologia para atender aquele item da norma que fala sobre o acesso à documentação, boa parte das pessoas não possuíam aquele acesso. Então, também tem uma não conformidade maior. E a não conformidade menor, ela vai ser a não conformidade em que dentro dessa amostragem, menor parte dos casos amostrados, verificados, não cumpre o requisito. Então, a gente tem uma não conformidade que a gente classifica aí como menor. E o que é a observação? A observação ela é uma potencial não conformidade. É algo que não necessariamente está conforme, mas é um ponto de atenção. Olha, tomar cuidado, do jeito que está hoje, está frágil, está fraco, está superficial, não está não conforme, mas pode se transformar facilmente numa não conformidade se você não resolver. É um ponto de atenção, é um sinal amarelo. Não está vermelho ainda, mas vai ficar. E o que é oportunidade de melhoria? Bom, aí o nome já diz, né? Olha, o que você está fazendo está correto, não está errado, não vejo aqui algo que pode se transformar numa não conformidade no futuro, por isso não é uma observação, mas é uma opinião, é algo que foi levantado como possível, porque de repente é uma boa prática em outros lugares, em outras empresas, e vocês talvez poderiam incorporar isso no sistema de vocês. Então aí a gente tem uma oportunidade de melhoria. Então aqui a gente tem os tipos, né, que a gente vai usar aqui para classificar os nossos relatos de não conformidades aqui. Os nossos relatos aqui. E nessas 3 últimas colunas a gente vai colocar a norma, o item e uma descrição do item que está sendo descumprido. Então norma ISO 9001, o item da norma o 7531A e aqui um breve relato. Na verdade, não é nem um breve relato, aqui é o texto da própria norma, né? Isso ajuda a gente a entender exatamente o que aconteceu. Lembrando aqui que uma não conformidade, ela é a negação da conformidade. Então, se a conformidade diz que pessoas têm que ter acesso a documentos, a não conformidade é que pessoas não possuem acesso a documentos. É a negação da conformidade. Você vai me perguntar assim, Bruno, eu sou obrigado a ter todas essas colunas dentro da minha ferramenta, todas essas informações? Não, não precisa. Você não precisa ter nenhuma dessas aqui. Você pode ter outras além dessas aqui. Na verdade, a norma e a metodologia de tratamento de não conformidade, ela não prescreve para você, olha, quando você fizer o tratamento de não conformidade, você tem que classificar dessa ou daquela forma. Não. Mas, como ferramenta de gestão, isso acaba sendo muito útil. Então, incorporem da melhor maneira possível. Essas informações que estão na tela são informações que eu recomendo que vocês coloquem, ajuda vocês aí a fazer o controle, a fazer pesquisas, a fazer filtragens e a gerar estatísticas e indicadores. Isso é muito útil, recomendo que vocês trabalhem com essas informações e até coloquem informações adicionais que vocês entendam aí que sejam importantes para vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.